Olá pessoal, então nós estamos na nossa terceira aula. Eu vou tirar essa aula então para terminar a sessão 1.2. Nós vamos discorrer aqui sobre domínios de funções e especialmente sobre funções trigonométricas. Eu vou fazer uma pequena revisão do que vem a ser o conceito de ângulo e as propriedades associadas a ângulos, e depois vou usar essa ideia de ângulo para definir o que seja uma particular função trigonométrica, que é a função seno de x. E vamos lidar com outras que podem ser definidas a partir da função seno de x, cosseno de x, mas primeiramente deixe-me começar com um exemplo que tem mais a ver com as aulas anteriores, mas que está no contexto dessa sessão 1.2. Eu vou começar com o exemplo de uma função que tem a seguinte forma funcional. Eu tenho aqui f de x igual a 2x4, é um polinômio, menos x2 mais 1 polinômio de grau 4, dividido por um outro polinômio, x2 menos 4. Tá? E o que nós estamos interessados em fazer é determinar o domínio desta função. Tá? Veja, funções desse tipo, em que você tem a razão entre dois polinômios, é chamada função racional. E a determinação do domínio de uma função racional desse tipo é garantir os valores de x para os quais, obviamente, isso daqui tem a definição. Isso ocorre apenas se o denominador é diferente de zero. Então eu vou determinar os valores de x para os quais o denominador é igual a zero e vou extraí-los ou tirá-los da reta real. Então nós temos a seguinte coisa: nós temos que x2 menos 4 é igual a zero, é uma equação de ordem 2, de grau 2, uma equação de quadrada, e os valores de x para os quais a equação se anula seria x2 igual a 4, o que me leva a x igual a mais ou menos 2. Então, os valores de x para os quais o denominador se anula são mais ou menos 2, como você pode ver diretamente aí. Então, o domínio dessa função eu posso escrever que é o conjunto dos números reais x, tal que x seja diferente de mais ou menos 2. Tá? Então, é a reta real. De fato, se você coloca a reta real dessa maneira, esse é o eixo x, eu tenho a origem. Tá? Então, os valores de x para os quais o denominador se anularia seria menos 2 e 2. Esses dois sujeitos estariam fora do domínio da função e todos os demais números reais estariam no domínio da função. Então, o domínio dessa função racional, que corresponde aos valores de x para os quais o denominador não se anula, são x tais que x é diferente de mais ou menos 2. Você vai encontrar na lista que eu vou passar para vocês hoje nas futuras vários problemas desse tipo, vários exercícios dessa natureza em que você tem que prestar atenção nos valores de x para os quais a fórmula da função que associa a variável dependente à variável independente, ela seja bem definida. Tá? Então agora eu vou passar uma outra consideração que não tem relação direta com o que está aqui, mas que é realmente bastante importante, porque trata do que nós vamos mexer com funções trigonométricas. Né? Funções trigonométricas, função seno, função cosseno, função tangente. Então eu gostaria de primeiro abarcar aqui o conceito de ângulo. O conceito de ângulo foi apresentado a você no ensino médio. Né? Aqui eu vou tratar da seguinte maneira: eu tenho o eixo x, aqui eu vou colocar o eixo y, e simplesmente é um plano cartesiano em que eu estou usando aqui as coordenadas cartesianas para rotular os pontos do plano.
O que seria um ângulo? O ângulo é, se você coloca de maneira bastante vaga, ou pelo menos para introduzir o que vem a ser o conceito, é um espaço entre duas retas. Eu vou pegar uma das retas como sendo o eixo cartesiano x. E a outra reta eu vou fazer com que ela saia da origem, quer dizer, seja uma semi-reta, tá? E tem uma certa inclinação, que eu vou chamar essa inclinação da reta de m, e portanto a equação cartesiana associada a essa reta, onde você está vendo aqui a semi-reta, é y igual a mx. M seria então o coeficiente angular ou a inclinação da reta. Muito bem, o que vem a ser ângulo? Eu vou denotar o que quer que venha a ser ângulo, tá? A θ. θ é, digamos, o espaço entre essas duas semi-retas, o semi-eixo positivo e a semi-reta y igual a mx, começando aqui na origem, tá? O ângulo, a medida do ângulo, você pode falar o seguinte: olha, a medida deste ângulo, a caracterização e medida dele seria o coeficiente angular dessa reta que aqui está. Ora, se essa reta é tal que m é igual a zero, ou seja, a abertura, que a inclinação é igual a zero, você diz simplesmente que o ângulo associado ali, não existe espaço entre os dois, a semi-reta e o eixo x, e, portanto, o ângulo teria uma medida zero, m igual a zero. Se você aumenta a inclinação da reta, por exemplo, quando você divide este quadrante em duas partes iguais, você tem que m é igual a x, ou melhor, que y é igual a x, você tem uma reta dividindo esse quadrante ao meio, que é y igual a 1 vezes x. Então você diz que o ângulo associado à reta que divide o primeiro quadrante ao meio, o eixo x, é simplesmente uma medida dele seria 1. E você tem outras, à medida que você aumenta o m, você vai então aumentando, vai caracterizando outros ângulos simplesmente com o aumento de m. Então, de certa maneira, o m é uma medida do ângulo entre, nós dizemos o ângulo entre essa semi-reta e essa semi-reta que aqui está, ou o ângulo entre as duas retas, tá? Muito bem, eu vou a partir daí caracterizar aqui um ponto, pegar aqui o ponto da reta, eu vou apagar essas entradas que estão aqui, x e y, vou deixar o x e y para as coordenadas cartesianas desse ponto que está sobre a reta. Então eu tenho aqui x e tenho aqui y, tá? Então são os dois pontos aí, um ponto sobre a reta, tá? E este ponto eu vou usar para construir certos elementos, porque nos permitirão estudar coisas acerca do ângulo θ, tá? Você nota que você pode associar ao eixo x a reta y igual a mx e a essa distância que está aqui entre esse ponto e o eixo x, tá? Você pode caracterizar isso daqui como sendo um cateto de um triângulo retângulo, tá? Cateto que você diria oposto ao ângulo θ. E você também pode associar a esse triângulo retângulo outro cateto, que além deste cateto que teria medida y, você associa outro cateto, que seria essa distância que aqui está, que seria o cateto adjacente ao ângulo θ. Então você tem o cateto oposto ao ângulo θ e o cateto adjacente. Você sabe como definir o seno associado a θ simplesmente fazendo divisões ou cateto adjacente ou cateto oposto pela hipotenusa, que é justamente essa distância entre a origem e o ponto xy. Eu vou fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Eu vou fazer da seguinte modo: dado a reta y igual a mx e um ponto qualquer sobre essa reta, qualquer ponto sobre essa reta, com coordenadas x e y, eu vou definir o que vem a ser o seno de θ, uma definição, como sendo simplesmente y sobre raiz quadrada de x2 mais y2.
A única coisa que eu estou pedindo é que xy é um ponto sobre a reta y igual a mx, tá? E o m nós já dissemos que é uma coisa que é uma inclinação que caracteriza o θ. Se eu mudo o m, eu mudo o θ. Essa é a definição do seno do ângulo θ, tá? Eu vou definir o cosseno do θ como sendo x, que é a coordenada x aqui, dividido por x2 mais y2. Esse é o cosseno de θ. Notando mais uma vez, deixa eu só tirar aqui, notando mais uma vez que essas quantidades estão sendo definidas. Eu estou simplesmente colocando a definição do que eu chamo de seno de θ, o seno do ângulo θ e cosseno do ângulo θ. Olha, eu posso brincar aqui um pouco com isso e escrever isso de uma outra maneira, escrevendo o fato de que y é igual a mx. Então eu vou fazer isso. Então eu tenho aqui que o seno de θ, mais uma vez, que é caracterizado por um certo valor de m, seno de θ é y, eu vou colocar ali como sendo mx, já que y está associado a x com o m pela inclinação m, e dividir aqui pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Mas, novamente, y ao quadrado é simplesmente m quadrado x quadrado. Tá? Então, você tem que, se eventualmente o m, eu vou colocar aqui embaixo mais uma vez, vou fazer uma simplificação embaixo, eu vou colocar o m em evidência, o x quadrado em evidência, porque é um fator comum. Eu vou ficar com o m quadrado, raiz quadrada de m quadrado ou melhor, desculpa, aqui está correto? Então, eu vou ficar com a raiz quadrada de x quadrado vezes 1 mais m quadrado. Então essa seria a resposta que nós teríamos ali, a expressão que nós teríamos colocando o x em evidência. Suponhamos que o x seja maior que zero, como está indicado aqui nessa figura. Então a raiz quadrada de x quadrado vai ser o próprio x. Poderia ser negativo, mas deixe-me considerar o fato de que ele é positivo, porque eu poderia ter essa semirreta tanto nesse quadrante, quanto nesse quadrante, quanto nesse quadrante. Nesse quadrante o m seria negativo e nesse quadrante onde nós estamos o m é positivo. Então, obviamente o x também nesse quadrante é positivo. Então eu vou tirar a raiz quadrada de x quadrado é o próprio x. Então eu tenho aqui mx em cima, x sairia do sinal de raiz como x cancelaria com x e eu ficaria simplesmente com m sobre raiz de 1 mais m2. Tá? Então essa seria a expressão do seno de θ escrita em termos da inclinação da reta tangente que define o ângulo θ. Tá? Note que o seno de θ só depende, qualquer que seja o x e y sobre a reta, ele só depende da inclinação da reta. Veja a ligação entre θ e m. O seno de θ é simplesmente m sobre raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado. Então, eu vou, para encurtar, vou simplesmente apagar isso daqui e puxar esse resultado e colocar aqui, porque eu quero abrir espaço para fazer outros cálculos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse resultado e vou colocar aqui, é m sobre raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado. Tá? Essa é. Bom, se m é igual a zero, o seno de zero é igual a zero. Se m, por exemplo, é igual a 1, veja lá, se m é igual a 1, y é igual a x. Ora, essa reta então está dividindo esse quadrante ao meio. O seno do ângulo correspondente a essa reta que divide esse quadrante ao meio
Seno de θ é 1 sobre raiz de 1 mais 1, 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Então, o seno do ângulo da reta, definido pela reta que divide o primeiro quadrante ao meio, exatamente é 1 sobre raiz de 2. Você já pode imaginar que esse ângulo é o que você viu no ensino médio, conheceu como 45 graus. Tá? Mas vamos fazer a mesma coisa com o cosseno, aplicando esta relação entre θ, entre x e y. Então, cosseno θ, se fizermos a mesma brincadeira, vamos lá então. Cosseno θ é igual a x sobre raiz quadrada de x2 mais y2, x2 é o próprio x2, mais y2, o y2 é m2 mais x2, m2 mais x2, e você tem aí então uma relação que é, se eu faço o mesmo procedimento, coloco o x quadrado em evidência, tiro a raiz quadrada, fica x sobre x, se cancelam, eu fico simplesmente com 1 sobre raiz quadrada de 1 mais n2. Como é ali, simplesmente não aparece o n no numerador. Então eu tenho que o cosseno de θ, tal qual o seno de θ, só depende da inclinação da reta que define o ângulo. Tá certo? Então esse x pode ser tomado em qualquer posição da reta que define o ângulo. O seno e o cosseno só vão depender, eu vou apagar aqui porque eu já tinha repetido ele aqui, o seno e o cosseno só vão depender então do coeficiente linear, o coeficiente angular da reta ou da inclinação. Eu vou também aqui fazer uma simplificação, vou omitir o cálculo e colocar só o resultado como nós fizemos no seno. Então nós temos isso daqui como sendo o cosseno de θ associado aí ao ângulo definido pela reta com inclinação n. Você pode concluir uma série de relações interessantes escrevendo a coisa dessa maneira. Por exemplo, se você eleva ao quadrado seno de θ e ao quadrado cosseno de θ e soma, então você teria, eu só vou fazer esse cálculo rapidamente aqui, eu vou ter seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Se você fizer esse cálculo simples, você vai ter y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, somando os quadrados vai ser x ao quadrado sobre y ao quadrado divididos por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então é x ao quadrado mais y ao quadrado divididos por x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 1, como você sabe. Tá? Então não há nenhum mistério nisso. Tá? Você já esperava e já conhecia isso do ensino médio. A mesma coisa se você fizer aqui. Se você eleva ao quadrado seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, aqui vai ficar m quadrado sobre 1 mais m ao quadrado. Aqui vai ficar 1 sobre 1 mais m ao quadrado. Se você somar, vai ficar m ao quadrado mais 1 sobre o quadrado disso, que é 1 mais m ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Claro que deveria ser assim. Tá? Isso são exercícios simples que mostram a consistência disso que a gente está fazendo aqui. Bom, isso é uma coisa já conhecida, né? Mas há coisinhas aqui que a gente pode, que nos leva a resultados talvez não reparados ainda. Um deles é esse que a gente apontou aqui, que o ângulo está associado a uma reta com uma determinada inclinação e que eu posso pegar x e y em qualquer ponto da reta que define o ângulo. Eu vou pegar por conveniência, já que o x e o y não importa onde eles estejam, eu vou pegá-los sobre um círculo de raio unitário. Então eu vou fixar aqui um círculo de raio unitário, digamos, passa aqui em x igual a 1 e passa aqui em y igual a 1, e vou especificar essa relação que aqui está, levando em conta que o x e o y, já que cosseno e seno não dependem do x e o y, e depende apenas da inclinação,
Eu vou pegar então x e y sobre um círculo de raio unitário. Ora, se eu pego x e y sobre um círculo de raio unitário, x ao quadrado mais y ao quadrado deve ser exatamente o raio ao quadrado do círculo unitário. Ou seja, o raio ao quadrado do círculo unitário é igual a 1, porque o raio é igual a 1. Então, o que vai aqui no denominador é raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 1. Então, eu posso escrever seno de θ como sendo o próprio y e o cosseno de θ como sendo o próprio x. Então, você tem aqui uma maneira mais simples de especificar o seno e o cosseno do ângulo, simplesmente levando em conta o seno de θ é a ordenada associada e o cosseno de θ é a abscissa associada a esse ponto aqui sobre a reta que define, reta com coeficiente linear m, que define o ângulo θ. Agora note o seguinte, esse x pode ser positivo ou negativo, né? Se você tiver θ, por exemplo, no terceiro quadrante, esse θ vai ser um ângulo obtuso. Se você aumentar o θ, ele pode estar em qualquer um desses quadrantes, ou seja, você aumenta aqui até certo ponto a inclinação, e depois a inclinação se torna negativa, porque você passa para cá, tá? Mas note que seno de θ é igual a ordenada qualquer que seja o ponto onde você coloque x e y sobre esse círculo de raio unitário. Tá? Então, note que quando você expressa, toma o ponto sobre o círculo de raio unitário, a ordenada do ponto é o próprio seno θ e a abscissa do ponto é o próprio x. Ele pode ser positivo ou negativo, né? Porque o seno e o cosseno podem ser positivo e negativo simplesmente por causa dessa relação que aqui está. Muito bem, uma coisa que aparece aí claramente é o seguinte, se θ é o ângulo associado o ângulo que nós estamos tratando, nós poderíamos imaginar qual é o intervalo de variação de θ. Θ simplesmente é um número. O seno de θ é simplesmente um número real e o cosseno de θ é simplesmente um número real. Então a pergunta é, e esses valores variam de quanto a quanto? Você pode ver aqui nitidamente que, como o seno θ é o valor da ordenada, esse seno θ ele pode ir de menos 1, seria aqui, a parte de baixo aqui do eixo x, por onde passa o círculo de raio unitário, até 1. Então, o intervalo de variação do seno θ é de menos 1 a 1. Por exemplo, se se n é igual a 0, eu tenho que seno θ é igual a 0 e posso simplesmente aumentar m, e quando n for arbitrariamente grande, eu vou estar mais e mais próximo, ou esse ponto estará mais e mais próximo de 0,1, indicando que o seno θ de um ângulo que correspondesse a uma abertura de deste quadrante inteiro seria simplesmente igual a 1. E o cosseno associado seria, porque eu estou me aproximando, o x está se aproximando de zero aqui, veja, quando eu aumento o m, o x se aproxima de zero, o cosseno seria desse ângulo associado a esse ângulo do primeiro quadrante seria simplesmente igual a zero, o cosseno. Tá? Esses são aspectos, então, que a gente pode ler dessa escolha particular de tomarmos a coordenada do ponto sobre a reta que define o determinado ângulo θ sobre o círculo de raio unitário. Esse círculo de raio unitário se chama círculo trigonométrico e é ele que nós vamos usar para concluir coisas acerca das funções trigonométricas. Tá? Muito bem.
uma coisa que seria interessante aqui fazer, embora m caracterize o ângulo, m não é uma medida do ângulo em si. Você veja o seguinte, vamos fazer um pequeno exercício aqui, em que eu vou tomar a razão entre o seno θ e o cosseno θ. Tá? Então, eu vou definir seno θ sobre o cosseno θ como sendo, vou chamá-la de tangente de θ. Então, seno θ sobre o cosseno θ, eu estou chamando de tangente de θ. É uma nova função trigonométrica que eu estou definindo aí. Mas se você olhar direitinho, seno de θ sobre cosseno θ é y sobre x. E y sobre x, veja lá, se eu divido aqui por x dos dois lados, me sobra m. Ou seja, m, que é a inclinação da reta que define o ângulo, é simplesmente a tangente de θ. Tá? Então, a reta associado à reta que define o ângulo θ, ela é a própria tangente de θ, ou seja, a razão entre seno θ e cosseno θ. Tá? Muito bem. Esse é simplesmente uma revisão da coisa, eu estou colocando de uma maneira bem livre. Eu gostaria agora de ter medidas de ângulos, não somente a inclinação, que agora nós vemos que é a tangente de θ, mas medida de ângulos naquilo que vocês conhecem como graus. Né? O ângulo de 1 grau, 2 graus, 3 graus, 45 graus, 90 graus, etc. Como é que isso aparece, né, nesse contexto nosso que nós estamos montando aqui? Olha, eu gostaria de medir o ângulo. Tá? Medir o ângulo não é simplesmente um transferidor ali para medir. Eu tenho que colocar uma medida que esteja associada a m, que define o ângulo. Ora, essa medida pode ser o seguinte, você pode imaginar o seguinte, eu vou colocar aqui, inscrito neste círculo, um polígono regular de 360 lados. Tá? Você sabe que inscrever um polígono regular aqui com 360 lados, eu vou ter, por exemplo, coisas do tipo em que esse ponto aqui vai ser um vértice do polígono, digamos, esse outro ponto aqui vai ser outro vértice do polígono. Isso aqui seria um lado do polígono, o outro lado ficaria mais aqui para a direita, e assim por diante, até preencher como se fosse uma pizza todo o círculo, seja de raio unitário ou não. Tá? Então eu vou colocar aí dentro, inscrito nesse círculo, um polígono de 360 lados. Então eu contaria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no ponto onde eu comecei com 360 lados. Tá? Essa seria a ideia do que nós vamos fazer aqui. Eu só vou apagar aqui porque eu usei isso só para dar o exemplo do que eu considero ser inscrito um polígono de 360 lados. Cada lado desse polígono eu vou chamar de grau. Então, eu tenho que, se 360 graus correspondem ao círculo todo, né, um quadrante desses aqui é 360 divididos por 4, que seria 90 graus. Então, tem 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Se eventualmente essa reta tem y igual a m igual a 1, y igual a x é o ângulo que divide esse quadrante no meio. Ora, se ele divide o quadrante no meio, é 90 graus dividido por 2, que é 45 graus. Então a reta m igual a 1 corresponde a um ângulo de 45 graus. Tá? Aí você pode começar a pensar coisas do gênero. Por exemplo, então, vou tentar calcular aqui o seno de 45 graus, que eu já sei que ele está associado aqui, digamos, à metade do primeiro quadrante. Tá? Seno de 45 graus eu posso usar aí qualquer das fórmulas que a gente tem aí, mas deixe-me usar essas fórmulas que estão aqui, né, onde eu tenho
seno de 45 graus vai estar correspondendo ao m associado a 45 graus. Qual é o m associado a 45 graus? É 1, porque é a reta que divide ali o quadrante ao meio. Então seria seno de 45 graus é 1 sobre raiz de 1 mais m ao quadrado é 1 ao quadrado é 1. Então no denominador eu teria 2. E a raiz de 2. Então a resposta de seno de 45 graus é 1 sobre raiz de 2. Então, colocarei aqui 1 sobre raiz de 2. Isso é o que você descobriu brincando com essa estrutura. Se você fizer para o cosseno θ, a mesma coisa, você inseriria aqui seno de 45 graus, cosseno de 45 graus, cosseno de 45 graus, é simplesmente 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre raiz de 2. Então, eu tenho a mesma coisa, seno de 45 é igual a cosseno de 45. Coisas que você já conhecia lá do ensino médio, mas aqui eu estou apresentando de uma maneira um pouco diferente daquilo que você viu lá. Então, você pode medir ângulos, quer dizer, associar a ângulos o número de lados desse polígono regular, que tem 360 lados, e você simplesmente os considera dessa forma. Se você tem um ângulo completo, você tem ali 360 graus. Se não, você considera simplesmente partições do círculo, como nós fizemos aqui para n igual a 1. Tá? Você pode pensar outras coisas também e analisar outras situações. Você falaria assim, bom, então tá bom, o que acontece quando o m é grande o suficiente para eu estar me aproximando de o ângulo correspondente ao primeiro quadrante inteiro? Tá? Então, você diz o seguinte, bom, eu posso calcular o seno do ângulo que está, do seno do ângulo associado ao primeiro quadrante. O seno associado ao ângulo do primeiro quadrante é 2 vezes 45, que é 90 graus. Então, o seno de 90 graus estaria aqui colocado, se eu colocasse o m tão grande quanto eu pudesse aqui, não igual tão grande quanto ele queira, porque você sabe que quando nós aumentamos o m, nós aumentamos a inclinação, e essa inclinação, por maior que seja o m, nunca chega a ter uma reta que é vertical. Você sabe disso da representação de retas inclinadas. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o seno de 90 graus fazendo a seguinte brincadeira. Eu vou tomar o m tão grande quanto eu queira. Se eu tomo o m tão grande quanto eu queira, essa fórmula vai ser correta. E quanto maior for o m, mais em pé vai estar esta reta, semi-reta aqui. Mais próximo de, passando quase que coincidindo com a semi-reta associado ao eixo, à parte positiva do eixo das ordenadas. Então eu tomo um m tão grande quanto eu queira, então essa reta vai estar quase ficando vertical. E quando o m é muito grande, veja aqui eu estou comparando m ao quadrado com 1. m ao quadrado é um número extraordinariamente grande, então essencialmente esse radicando vai ser m ao quadrado. Raiz de m ao quadrado para m positivo é simplesmente m. m sobre n é igual a 1. Então, seno de 90 graus seria 1, como você esperaria de fato, como você já viu em outras considerações no ensino médio. Tá? Então, seno de 90 graus seria 1. E o cosseno? Ora, o cosseno é o seguinte, você considerou aqui o m tão grande quanto você queira. Se você for aqui considerar o m tão grande quanto você queira, para que essa reta que caracteriza o ângulo seja tão mais próxima de ser vertical quanto você queira, você vai ter um número no denominador extraordinariamente grande. Um número no denominador extraordinariamente grande, tão grande quanto você queira, faria desse número aqui 0, porque o m seria tão grande quanto você queira. Cosseno de 90 graus seria então 0, e o seno de 90 graus 1. Essa é uma maneira de você chegar a esses resultados, usando
a inclinação da reta que caracteriza o ângulo. Tá? Tem outras maneiras, é claro. Eu estou simplesmente aqui colocando essas coisas em assuntos que nós vamos tratar posteriormente, já tentando fazer com que a sua cabeça se acomode a essa noção de tão grande quanto você queira, tão próximo como você queira, etc, etc. Tá? Bom, nós vimos que graus, então, são esses, pegarmos, então, unidades, lados desse polígono regular de 360 lados, é uma maneira de você determinar o ângulo. Você mede o ângulo daquela maneira. Há uma outra maneira, que é a mais comum e que é aquela que nós vamos aplicar, que é chamada utilizar a área do círculo unitário que você considera para tratar ângulo, ou seja, a área do círculo trigonométrico, tá? Bom, você vai falar, mas como calcular a área do círculo trigonométrico? Não tem problema nenhum, você sabe que isso daqui tem uma área. Por que você sabe que você tem a área do círculo existe e você pode chamá-la do jeito que você quiser? Bom, a área do círculo unitário existe porque eu posso colocar um quadrado que contenha o círculo e um quadrado que o círculo contenha esse quadrado. E esse quadrado tem áreas finitas e, portanto, o círculo tem área finita. Eu não sei qual é o valor exato, mas eu posso determiná-la considerando simplesmente que eu posso colocá-lo numa moldura quadrada de lado 1, veja só, porque o diâmetro de lado 2, porque o diâmetro do círculo é igual a 2, e posso colocar também o círculo abarcando um certo quadrado de lado, por exemplo, quadrado de lado menor do que 2, tá? Então você sabe que existe uma área para o círculo, você não está interessado aí no valor dela. Depois nós vamos calcular o valor da área do círculo, mas por enquanto basta eu chamar esse valor de alguma coisa. E aí eu vou tomar frações desta área correspondente aos setores circulares do círculo correspondente ao ângulo. Por exemplo, o ângulo reto associado a esse quadrante aqui. Eu vou pegar e simplesmente vou dizer o seguinte, a medida que eu quero para esse ângulo é 2 vezes a área do círculo unitário. Tá? Então, eu posso trabalhar dessa maneira, 2 vezes a área desse setor circular vai ser simplesmente 1/4 da área do círculo de raio unitário. A área desse setor circular é a mesma coisa, desse setor circular é a mesma coisa e desses aqui também. Ou seja, eu vou considerar para medir o ângulo θ a área do pedaço de pizza associada ao ângulo θ. E a pizza é simplesmente considerando aqui que ela tenha diâmetro raio unitário. Então eu vou chamar uma medida do θ, deixa eu abrir um espaçozinho aqui, uma medida do θ, eu vou chamá-la, deixa eu abrir aqui, depois se houver necessidade eu volto a escrever essas fórmulas. Uma medida do θ seria simplesmente, uma outra medida seria o θ é igual a 2 vezes, vou colocar assim, uma medida do θ, não simplesmente a área, mas 2 vezes a área do setor circular associada ao θ. Então eu tenho 2 vezes a área do setor, é uma convenção, tá? Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Se eu chamo a área do círculo todo de π, raio unitário, vamos dizer, então eu tenho A total, tá, do círculo, eu vou chamar isso daqui de π. E π, é claro que você está associando ao π que você conhece, o número irracional. Mas aqui é simplesmente o nome que eu estou dando, tá? Então, se a área total do círculo de raio unitário é π, eu tenho que a área associada a esse quadrante inteiro aqui, esse setor circular correspondente ao primeiro quadrante inteiro,
vai ser, na minha medida, vai ser 2 vezes a área do setor circular, associado ao ângulo θ. Ora, se a área toda do círculo é π, esta área aqui vai ser simplesmente π sobre 4. 2 vezes π sobre 4 é igual a π sobre 2. Tá? Então você já sabe que a área, uma medida usando esta relação em que o ângulo abarcado, o ângulo θ é igual a 2 vezes a área do setor circular que ele determina. No caso de você considerar o primeiro quadrante do círculo unitário, esse θ é simplesmente π sobre 2. Se você estivesse considerando não o primeiro quadrante inteiro, mas metade dele correspondente a n igual a 1, que corresponde a 45 graus, seria um raciocínio semelhante. Não é? Deixa eu colocar aqui uma coisa, aqui é 90, deixa eu colocar aqui, ou seja, θ correspondente a 90, π sobre 2, θ correspondente a 45, se você fizer a mesma coisa, você vai ver que é metade daquele correspondente a π sobre 2, então você teria π sobre 4. Onde π, lembre-se, π é a área total do círculo de raio unitário. Tá? Nós não estamos dando qualquer valor numérico à área do círculo unitário. Basta nós sabermos que os setores circulares que aparecem ali são relacionados à área do círculo por uma razão de proporcionalidade. Tá? É a única coisa que nós estamos usando aqui. Então, se eu quisesse pensar isso na mesma natureza que eu pensei isso daqui, é só repetir a tradução. Isso daqui é simplesmente 2 vezes a área do setor circular abarcado por essas duas retas que estão aqui. Ora, a área desse setor circular é a área total do círculo, dividido, não é? A área total do círculo, que é π, dividido por 8, π sobre 8, porque isso daqui é 1/8 do círculo, π sobre 8, vezes 2, darão π sobre 4. Tá? Então, esse é um outro procedimento. Você pode ler em graus e você pode ler naquilo que se chama π, que é simplesmente adimensional, é radianos, porque ele te dá a razão entre, de fato, nós vamos ver isso, a área de um círculo é igual a razão entre a área de um círculo e seu raio ao quadrado é que te dá a medida dimensionalmente correta do ângulo associado a esse setor circular. A medida do setor, a área do setor circular dividido pelo raio do setor circular. Então essa é outra maneira de você mensurar os ângulos associados à reta que determina um ângulo com coeficiente angular ou inclinação m. Tá? Eu vou tratar aqui um exemplo agora em que eu uso essa breve recordação muito rápida de trigonometria para tratar a função seno, simplesmente para termos uma aplicação do que vem a ser a função trigonométrica. Né? Trigonométrica, o nome já diz, vai usar, claro, essas relações trigonométricas que nos proporcionam o círculo trigonométrico. Né? Então vejamos lá como uma coisa acontece. Tá? Eu tenho aqui um texto, eu vou considerá-lo, e ele diz o seguinte. Então, eu quero determinar o domínio à imagem dessa função que aqui está, f de x igual a seno x. Eu quero determinar o domínio, a imagem dessa função e esboçar um gráfico dessa função. Então, é o que nós vamos fazer agora. Bom, essa função, veja só, eu troquei o θ lá por x. Por quê? Porque o θ ele pode ser um número qualquer. Ele é medido em radianos, quer dizer, a gente chama, é adimensional de fato, porque ele é a razão entre uma área e uma distância ao quadrado, então ele é adimensional.
E ele está associado ao círculo trigonométrico, deixa eu repetir aqui, né, unitário, tá? Faz conta que, deixa eu dar uma ajeitada nesse círculo. Então ele está associado, eu estou caracterizando esse ângulo por x, né, que está aí, que é medida em radianos. Por acaso eu coloquei uma coisa ali que te dá a impressão que o x é igual a π sobre 4. X igual a π sobre 2, x igual a π, se eu abrisse, tivesse aqui, x igual a 3π sobre 2, e fechando, x igual a 2π, coincidindo com zero. Note que uma das particularidades das funções seno e cosseno é que se você dá uma volta completa, você vai de x igual a zero a 2π, você volta aos mesmos valores de seno de x e cosseno de x. Então você diz que a função cosseno e a função seno tem período 2π, são funções periódicas, né? Seno de x mais 2π é igual a seno de x. Tá? Essa é uma relação que você chega das definições que a gente já colocou, basta saber, por exemplo, se eu saio daqui, eu tenho x, eu tenho um seno associado que é a projeção sobre o eixo y, e o cosseno associado é a projeção sobre o eixo x. Se eu saio de x, qualquer que seja esse x, e dou uma volta no sentido anti-horário, somando 2π, eu volto ao mesmo ponto, obviamente com o mesmo x, e com o mesmo cosseno x. Então você também tem que cosseno de x mais 2π é igual a cosseno x. Mas você pode pensar o seguinte, olha, e se eu desse uma volta, voltasse a x, e desse outra volta e voltasse a x? A mesma coisa. Você obteria ainda seno de x e cosseno de x. Então você pode dar um incremento de 2nπ, onde n é um número inteiro, positivo ou negativo. Porque se você vai no sentido anti-horário, você roda nessa direção. E se você vai no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio, você roda numa direção contrária, que por convenção é uma direção negativa. Anti-horária positiva e horária negativa. Então, eu deveria, para ser mais correto, adicionar um n aqui, que é um número inteiro. Então, seno de x mais 2nπ é seno x, cosseno de x mais 2nπ é cosseno x. Tá? É uma função com período 2π. Tá? Há outras funções, por exemplo, a função seno de x sobre cosseno de x, ela é periódica, é tangente, mas não tem período 2π. Eu peço a vocês para reverem qual é o período da função tangente de x. Eu vou voltar a ela daqui a pouco e vou comentar qual é o período dela, mas eu peço a vocês que façam uma revisão desses conceitos de trigonometria simples, olhando o apêndice D do nosso livro-texto. Tá? Ele trata ali um apêndice bastante pé no chão, bastante simples, que não está colocado dessa maneira, mas eu estou colocando aqui justamente para vocês verem que vocês podem ser um pouquinho mais abstratos com relação ao que a gente chama de ângulo. Você pode, então, definir o ângulo, sim, pela reta que passa pela origem e tem coeficiente angular m, e tudo é definido, expresso em relação a esse m. Tá? Então eu só estou querendo colocar aqui uma coisa mais ampla do que você já costuma ver. Então, voltando ao nosso problema, eu tenho que f de x é igual a seno x, eu gostaria aí de determinar qual é o domínio dessa função. O domínio a gente acabou de colocar aqui. Eu posso ter x qualquer número real. Tá? E é uma função que de tantos e tantos, depois de se eu rolar um certo intervalo, ela vai reproduzir elementos da imagem e caracterizando o que a gente chama de função periódica. Tá? Então, o domínio, que eu vou chamar de D, é simplesmente o conjunto dos números reais, não tem mais nada que se falar a respeito disso. Agora, veja lá,
A imagem que eu vou chamar de E é aquilo que a gente já viu anteriormente. Se x, aqui embaixo, tá? Se x é o cosseno e o y é o seno, e eu estou tratando aqui do círculo trigonométrico de raio unitário, é claro que tanto x quanto y podem variar. Por exemplo, x varia de menos 1 a 1, ou seja, o cosseno rola de menos 1 a 1, e o seno varia de menos 1 até 1, ou seja, o seno do ângulo rola de menos 1 a 1. Então, a imagem associada é simplesmente essa daqui, um conjunto fechado, à esquerda e à direita, rolando de menos 1 a 1. Tá? Rolando de menos 1 a 1 para todos os números reais com essa periodicidade. Ora, a coisa parece ser simples de você fazer, de você tratar, seria simplesmente você colocar, aqui vou representar dessa maneira, um gráfico em que o y eu vou representar sendo x, tá? Ele pede para você apresentar. E aqui eu vou colocar, menos 1 e 1 na imagem associada, que nós já vimos ali. Vou colocar numa reta aqui que é simplesmente auxiliar, paralela aqui, e nós vamos considerar pontos aqui, x, pontos associados ao arco, tá? Então começamos com x igual a 0, você vê seno de x seno de x é simplesmente 0, não é? Isso corresponderia a você estar com x igual a 0 ali. Você tem a representação que fazemos é simplesmente aquela associada à demarcação da reta entre demarcação do gráfico entre menos 1 e 1, tá? Então eu vou marcar outros ângulos aqui, π sobre 2, π 3π sobre 2 e eventualmente 2π. Tá? Aqui a mesma coisa, menos π sobre 2, aqui menos π, menos 3π sobre 2, e aqui eu vou colocar menos 2π. Tá? Então você sabe, por exemplo, que se eu tenho 0 aqui, eu vou repetir 0 aqui, tá? Porque eu andei um período. Então, o que acontece, usando aqueles métodos, nós sabemos que seno de π sobre 2 é 1, seno de π estaria aqui é 0, porque o seno é justamente o y associado ali. Quando eu estou com x igual a 0, eu tenho, quando o y é igual a 0, desculpe, eu tenho o seno desse ângulo igual a 0, e o cosseno associado seria x igual a 1, então eu vou simplesmente operar aqui, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 sendo 1, porque eu tenho y igual a 1, e vai assim por diante. Isso é coisa que você já está mais ou menos familiarizado. Seno de π igual a 0. O seno de π sendo 0, que é o y que está aqui, é positivo. Se você vai avante em π, avante de π, ou seja, abre de π para frente, você obtém y começa a ser negativo, negativo, e vai tornando-se negativo até 3π sobre 2, que é o que está colocado aqui. Então isso daqui é até 3π sobre 2. Em 3π sobre 2 ele alcança menos 1, porque esse y é igual a menos 1 para 3π sobre 2. E você, então, a partir daqui, a partir de 3π sobre 2, o seno aumenta, porque o y está se tornando cada vez menor, e chegando, quando temos 2π, chegamos então a y, ou seja, seno de 2π igual a 0. Tá? Então você teria uma coisa desse tipo. Você pode perceber que a mesma coisa aconteceria desse lado aqui, mas notando o seguinte:
Notando que se você prestar atenção na situação que aqui a gente se coloca, se você tem esse ângulo que aqui está, eu não vou falar x porque eu estou usando o x ali, eu vou colocar θ, tá? Simplesmente, suponhamos que eu tenho esse θ. E vou considerar o simétrico dele, que é o menos θ. É esse ângulo aqui rolando para baixo no sentido anti-horário, tá? Então eu tenho θ menos θ. O seno de θ é y. O seno de menos θ, você pode perceber, por semelhança de triângulos, que isso daqui é exatamente aquele menos y que está ali. Então, o seno é uma função ímpar. Se o seno é uma função ímpar, você espera que o que está aqui, o comportamento que está aqui senoidal, que acontece dessa maneira, também seja senoidal do outro lado, mas com uma inversão, uma simetria com relação à origem. Por exemplo, esse camarada aqui seria representado dessa maneira que está aqui, né? Então você teria uma coisa desse tipo. Uma reflexão em torno, pelo menos nesse sentido aqui, dá para ver melhor. Então eu simplesmente faço com que uma rotação faça dessa parte aqui, me dê a relação associada ao que acontece do lado direito, acontece do lado esquerdo, considerando que a função seno é uma função ímpar. E o cosseno também seria uma função que nós poderíamos tratar, e o cosseno também é uma função com uma simetria definida, que eu deixo vocês para pensarem qual é a simetria associada ao cosseno. Então esse é um probleminha simples de uma representação gráfica da função seno de x. Se você olhar o gráfico, você imediatamente vai ver, poxa, tudo isso que a gente fez aqui foi extraído daquele conceito trigonométrico associado ao círculo trigonométrico. E a partir daí você pode simplesmente definir uma série de funções trigonométricas, onde o ângulo associado à função se torna uma variável independente, tá? Nós vamos ver várias, e à medida que nós progredimos, eu vou apresentando essas funções, e as listas, inclusive a lista de hoje, traz aplicações dessas funções. Eu gostaria de encerrar com um probleminha que nesse setor, associado a funções trigonométricas, e esse problema ele simplesmente ele pede para que se determine o domínio de uma função trigonométrica previamente dada, ou melhor, ela é formada por uma função trigonométrica. Então o problema é bastante simples, e eu vou colocar aqui vou considerar a função. Eu gostaria de considerar essa função f de x igual a 1 sobre 1 menos tangente de x, tá? Essa função que está aí. Ela tem um gráfico, etc. Vocês vão ver o gráfico associado a ela. A tangente de x também é um gráfico. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no apêndice D ao gráfico da função tangente de x, porque vem exatamente da tangente de θ, que vocês conhecem do ensino médio, é construída também dessa maneira. Tudo que eu fiz para o seno e para o cosseno, você pode repetir para as outras funções derivadas dele, tá? E o que a gente gostaria de tratar nessa função? O domínio dela. Qual o domínio dessa função? Tá? Bom, se não se fala nada, você simplesmente quer garantir que essa fórmula faça sentido. Ela vai fazer sentido na medida em que o denominador aqui não seja zero e, é claro, esteja aqui no contexto do domínio das funções, das funções que tangente de x é bem definido, porque tangente de x você sabe que para menos π sobre 2, π sobre 2 e menos π sobre 2, você tem o que a gente vai chamar de descontinuidades. Então, eu vou elencar aqui um certo setor que diz o seguinte: ora,
para garantir que esse denominador seja diferente de zero, eu tenho que descobrir aonde ele é igual a zero. Então eu vou colocar assim, 1 menos tangente de x, eu vou colocar igual a zero. Tá? E descobrir que valores são associados a isso daí. Bom, tangente daqui, imediatamente você tem que isso vai acontecer quando o tangente de x for igual a 1. Tá? Olha, se tangente de x é igual a 1, você percebe claramente, olha, x é o ângulo para o qual a tangente é 1, e esse ângulo, você se lembrar lá do círculo trigonométrico, né? Você vai se lembrar que a tangente é 1 justamente em π sobre 4. Tá? Π sobre 4. Tá? Então, você tem que, portanto, isso vai ser igual a 1 sempre que x for igual a π sobre 4. Tá? Mas aí, você pensa na seguinte coisa, bom, a tangente também é uma função periódica. Tá? Ela também tem um período, e se eu varrer x, trocar o x por π sobre 4, mais um período, ou 2, ou 3, ou 4 períodos, o valor da tangente não vai mudar, ou seja, a tangente de x vai continuar igual a 1, e vai continuar trazendo problemas no denominador, porque vai se anular. Então eu vou colocar aqui uma extensão do resultado para englobar ângulos que estejam defasados de π sobre 4 por um período inteiro, tá? Um período da função tangente, que é exatamente nπ, onde n é um número inteiro. Então, eu colocaria que o domínio dessa função simplesmente, eu vou colocar dessa maneira, x pertencente ao conjunto dos números reais, tais que x é diferente de π sobre 4 mais nπ. Tá? Porque para esses valores, você jogaria aqui no denominador e encontraria zero, que atrapalharia o domínio da função, ou seja, essa função não estaria definida. Tá? Então essa é uma aplicação desses conceitos de funções trigonométricas no contexto em que você está querendo determinar o domínio de uma função. A lista que eu vou passar para vocês daqui a pouco trata de uma série de funções não só trigonométricas, mas também racionais, pedindo para você examinar justamente uma determinada relação funcional, e examinando essa relação funcional, você pode restringir certos valores da variável independente que danificariam uma definição sadia da função. É o caso aqui dessa função que nós estamos tratando aqui. Tá? Então, aguardem uma lista, tá? E a gente continua em breve. Tá? E nos encontramos no encontro remoto para discutir tanto a lista como conteúdos aí da aula que vocês acharem que precisa ser melhor esclarecido. Tá? Então, nos vemos em breve e até já.